Olá pessoal, tudo bom? Mais uma entrevista e hoje o convidado é o senhor Jefferton Monteiro, ex-vereador aqui do município de Jupi. E o assunto de hoje, claro, política. Vamos falar da política de Jupi. Ex-vereador Jefferton Monteiro, seja bem-vindo e muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, Valdir. Estou aqui, pela segunda vez. Como sempre digo nas outras oportunidades, é sempre um prazer estar aqui conversar com você. Você que sempre digo também que é um dos grandes comunicadores aqui da nossa cidade. E aí está trazendo informação, principalmente sobre política na nossa cidade. Como está a oposição hoje no município? Então, Valdir, você já começou forte, né? Mas assim, é um momento, Valdir, que a gente precisa analisar o cenário. A gente está há 2 meses para se encerrar o período de filiações partidárias e é necessário que a gente, nesse momento, tenha uma articulação de bastidor. E a oposição de Jupi, neste momento, ela está, acredito que nesse processo, a gente tem sentado, a gente tem conversado, a gente tem dialogado com todas as forças que convergem com as nossas ideias de oposição à atual gestão, para que a gente possa construir um denominador comum, a gente chegar em algo que seja de acordo para todos, ou pelo menos para a maioria, para que a gente possa se preparar mais ainda para essas eleições desse ano. O que eu posso dizer, como vinha dizendo, é de que a gente está pronto. A gente vai disputar a eleição, a gente vai ter candidato, a gente vai para uma disputa que, acredito eu, promete ser uma das maiores disputas dos últimos 20 anos aí na nossa cidade. Então, a gente vai com toda a força, com toda a garra e nos colocar à disposição da população, que é quem julga todos os políticos, né? Não adianta somente a oposição se articular e tal, mas é preciso que a gente construa isso. Nesse momento, a gente está construindo isso com o povo, e aí, com a população, ouvindo, entendendo os anseios de cada um. E a gente está sentindo isso, de que a população tem começado a depositar uma confiança muito grande em nós da oposição. Está rolando um vídeo nas redes sociais, a governadora falando que o prefeito acabou com a oposição aqui em Jupi. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Então, Valdir, eu não cheguei a ver esse vídeo, algumas pessoas comentaram comigo de um comentário a respeito disso. Na verdade, o que eu tenho a dizer, eu vinha dizendo agora há pouco de que a população é quem julga os seus políticos, né? E a gente recentemente teve um julgamento em nossa cidade, que foi o ano de 2022, onde a gente disputou uma eleição, não disputou, mas apoiou os nossos candidatos aqui na cidade. E a resposta dessa sua pergunta foi o resultado nas urnas. Foi o resultado nas urnas. Acredito eu que nunca na história, pelo menos na história recente, que é a que eu conheço e acompanho, teve uma oposição que conseguiu praticamente derrotar o candidato do prefeito. E aí é onde a gente analisa. É importante fazer uma análise de que nossa candidata, que era Débora Almeida, Silvio Costa Filho, no primeiro turno, a gente teve uma votação, mas a oposição não se reúne a isso. A gente tem figuras da oposição, como o ex-vereador Joel, o irmão dele, o Jaels, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores hoje, que também apoiaram e tiveram uma votação. Então, assim, se a gente somar as forças de oposição, a gente conseguiu derrotar o prefeito. O reflexo disso aqui, no dia da eleição, que foi para a praça comemorar, foi a oposição, né? Então, não se comemora algo que não ganhou. Então, e se a oposição também estivesse morta, acabada, não teria dado a quantidade de votos. E olhe que é importante frisar, nós demos essa quantidade de voto com ex-vereadores, ex-prefeita, um grupo de amigos, contra um grupo onde tem um prefeito, uma vice-prefeita, 9 vereadores e todos os secretários e uma máquina trabalhando. Então, é importante analisar isso, né? Talvez quem esteja de fora não esteja tão ciente do processo eleitoral, do processo político, na verdade, que Jupi vem passando. Então é importante analisar esses cenários para que a gente possa, de fato, ver o cenário de situação de oposição como se encontra hoje no município. O senhor falou que não viu o vídeo, mas o senhor tem conhecimento de que esse vídeo realmente existe? Sim, sim, algumas pessoas chegaram a comentar comigo, mas eu acredito que é algo que. E é algo que a gente vem dizendo muito, Valdir, que a gente não vai nacionalizar, não vai estadualizar essa campanha. Eu acho que é o momento da gente discutir Jupi.
momento da gente discutir Jupi. Claro que o candidato eleito, ou a candidata eleita, ela vai precisar trabalhar com os chefes de Estado, o chefe do Estado do nosso Estado de Pernambuco, o chefe da nação. Porém, é o momento da gente discutir Jupi, o futuro que a gente quer para a nossa cidade. Então, a gente tenta não se ater muito a essas coisas pequenas. A deputada estadual Débora Almeida é aliada da governadora. O senhor tem conhecimento se ela já se pronunciou em relação ao comentário da governadora de que a oposição em Jupi está acabada? Não acredito, Valdir. Como eu vinha falando, eu acredito que a gente não deve dar tanta importância a essas coisas pequenas, né? Acredito que teve uma visita institucional, querendo ou não, o prefeito ainda está no seu mandato, ela é a chefe do Estado, e a gente não deve se ater a coisas pequenas, a esses comentários, a essas fofocas, a essas coisinhas de fato pequenas, como eu vinha falando. Então, nem cheguei a comentar com a deputada. E como você disse, tem certas coisas também, Valdir, que não é necessário nem comentar. O próprio reflexo da eleição, volto a dizer, o reflexo da eleição de 2022, ele mostra muita coisa. Então, a própria Débora foi quem saiu vitoriosa aqui. Então, é coisas que a gente nem dá importância. Falando da vitória da deputada, né? Além da deputada estar ao lado da oposição hoje, ela fez algo por Jupi depois que se elegeu? Então, a gente terminou, na verdade, o primeiro ano agora, né? É um processo. Eu acredito, Valdir, que independente de Débora ou qualquer um dos outros deputados que tenha na Assembleia Legislativa que faz qualquer ação por Pernambuco, ele está trabalhando por Jupi diretamente ou indiretamente também. Mas eu me recordo logo que que Débora assumiu e que a governadora assumiu também, a gente teve aí um sério problema na barragem da Santa Rita, algumas fissuras, algumas coisas, e prontamente a gente teve a atenção de Débora em relação a isso, que foi até a Secretaria de Recursos Hídricos, onde veio uma equipe, fiscalizou, analisou tudo isso. A gente tem mantido contato diariamente com Débora, inclusive ela recentemente esteve aqui na cidade fazendo uma prestação de conta do mandato dela na rádio, onde ela pôde explicar tudo o que vem fazendo na Assembleia Legislativa. Mas eu acredito isso, Valdir, de que todas as ações que Débora tem feito na Assembleia têm beneficiado o Jupi diretamente. E ela sempre foi uma defensora do homem do campo, da agricultura, da educação, ocupa comissões importantes na Assembleia, como a Comissão de Orçamento, né? Então ela está diretamente trabalhando. E isso se assemelha muito ao trabalho do vereador. A gente sempre chega e diz assim, o que foi que o vereador fez? E aí é preciso analisar o trabalho legislativo, de fato, porque o executivo é quem, a palavra já está dizendo, executa, e o legislativo é onde vai dando esse suporte, essa sustentação. Mas acredito que Débora vem sim desempenhando um importante papel e, como eu disse, à medida que ela trabalha por Pernambuco, trabalha diretamente por Jupi. Há rumores na cidade que o senhor é pré-candidato a prefeito aqui do município. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Então, Valdir, essa não é a primeira entrevista que eu faço, inclusive recentemente já estive em 2 rádios também, e sempre se toca nesse assunto. Eu tenho dito, Valdir, de que a gente faz parte de um grupo onde a gente vai analisar o cenário e vai ver um nome para representar. O meu nome está à disposição, sim. Então, eu acredito que no grupo a gente tenha uns 3 ou 4 pré-candidatos a prefeitos e que se você puder... Não, eu posso afirmar que você é um dos nomes, sim. Sim. Então, isso eu não estou dizendo de hoje. Eu venho dizendo, há 6 meses atrás eu tive em outra entrevista e já dizia isso, que meu nome está colocado à disposição. Porém, é uma decisão que não cabe só a mim. Eu acho que o momento agora, eu volto a falar o que a gente vinha falando nesse instante. O momento agora é de escutar a população, o momento agora é de escutar o grupo, porque nada se faz sozinho. Não adianta eu chegar hoje e dizer eu sou pré-candidato a prefeito a todo custo, porque não é essa a intenção. A intenção é de que a gente continue fortalecendo a oposição e, juntamente com o grupo, a gente disputa essa eleição da melhor maneira possível. Se o meu nome for escolhido, a gente vai estar aí firme e preparado para que a gente possa enfrentar isso e passe pelo julgamento da população.
mas acredito que nos próximos meses aí, no próximo mês, na verdade, a gente já tem uma definição disso. E aí, o que eu posso dizer é isso, que se for a escolha do grupo, eu estou pronto. Na última eleição para prefeito e vereadores aqui do município, o senhor não foi candidato. Isso. Exato. Com essa pausa que o senhor deu na política, o senhor perdeu liderança? Na verdade, Valdir, a gente, fazendo essa análise, a gente tem que observar uma coisa. O político, de fato, ele não perde por estar fora de um mandato. Quem é político, eu acho que ele não deixa de ser político, ele pode deixar de ocupar um cargo eletivo, mas o deixar de fazer política, a política está presente no nosso dia a dia. Então, mesmo sem ter concorrido à eleição, mesmo sem estar ocupando um cargo, eu sempre estive envolvido na política diretamente, seja fazendo as críticas, as queixas que é necessário para que a população tenha uma atenção, seja dando atenção às pessoas que confiam e confiaram na gente. Então, assim, eu acredito que não, justamente por isso. E a gente sente no dia a dia o contato, o carinho das pessoas, que todas as pessoas que me procuraram, que precisaram de mim nesses 4 anos que vou completar sem mandato, foram servidas, foram ouvidas, e é onde a gente analisa isso. O político, para ele servir ao povo, ele não precisa estar ocupando uma cadeira, né? Como eu estive também. E digo mais, eu digo que esses 4 anos fora do mandato me fortaleceu e me ensinou e amadureceu mais do que os 4 primeiros anos que eu estive no mandato. Então, eu acredito que tudo na vida tem um propósito de Deus, Valdir. E não cai uma folha no chão se não for da permissão dele. O plano dele para a gente era esse, e a gente está aberto aí, tanto para o povo quanto para os planos de Deus, para enfrentar os próximos desafios. Quanto ao grupo da oposição, quantas lideranças vocês têm hoje? Então, Valdir, hoje a gente tem um grupo onde a gente está organizando os partidos, organizando os nomes. Hoje no grupo a gente já tem o Republicanos, que é o partido que a ex-prefeita Celina está afiliada. A gente tem o Partido dos Trabalhadores, o PT, que está presidido hoje pelo amigo Jaelso do sindicato. A gente tem o Solidariedade, que eu estou na presidência atualmente, mas dentro de cada partido e nessa soma, a gente tem dezenas de lideranças e a gente está preparando justamente isso. Como eu te disse no início da nossa entrevista, o momento hoje é de fortalecimento. A gente está conversando com as bases, a gente está conversando com as lideranças para que a gente organize uma cauda interessante de vereadores, a gente fortaleça os partidos, para que a gente consiga eleger o maior número de vereadores possíveis, porque é quem dá sustentação a um governo. Então, o nosso trabalho hoje está sendo isso, de fortalecer cada dia mais. Mas a realidade hoje é essa, que a gente tem conversado e aberto as portas para que todos aqueles que desejem ser pré-candidatos a vereadores neste momento venham até a gente e a gente possa mostrar e somar com o grupo para que a gente chegue com uma chapa competitiva. Na sua opinião, o que precisa melhorar em Jupi? Então, Valdir, a gente podia passar bastante tempo aqui falando sobre o que poderia ser feito na nossa cidade. Eu sempre digo, Valdir, nas minhas últimas entrevistas, na verdade, eu acho que há esses 8 anos que eu venho dizendo, o que a gente precisa melhorar de fato na nossa cidade é a atenção ao povo. A gente vinha de um momento onde a gente tinha políticos que de fato eram presentes na cidade, eram presentes com o povo, e hoje a gente não enxerga isso. A gente precisa melhorar uma saúde, a gente precisa melhorar uma assistência social. Por quê? Uma saúde que funciona, ela não é somente o médico no hospital, não. É muito bom, isso é. A gente precisa ter médico no hospital, precisa. Mas a gente precisa que quando um paciente ele precisa de uma medicação no posto de saúde, ele tenha essa medicação. A gente precisa de, quando um paciente tenha casos... Hoje na nossa cidade a gente tem uma necessidade de ter um bloco cirúrgico. Jupi já teve um bloco cirúrgico. E aí a gente precisa ter essa atenção. Então, para que uma assistência social funcione, a gente precisa de que uma família carente não receba uma cesta básica somente de 3 em 3 meses. A gente precisa melhorar muitos e muitos pontos na nossa cidade. Então, a gente poderia passar várias horas falando aqui sobre isso. Mas é sobre isso que a gente vem escutando a população, a gente vem construindo junto. E no momento certo, o nosso grupo vai montar um plano de governo, vai mostrar tudo isso que precisa ser feito. Na sua opinião, o senhor Marcos Patriota não é um bom prefeito?
Não, ele não é um bom Por quê? prefeito, Valdir. Acredito eu que, e aí como fazem 8 anos, vão completar 8 anos de gestão. Na primeira gestão dele eu estive como vereador e inúmeros casos que a gente trouxe à tona, de falhas, de denúncias, mostravam já o porquê de não dar continuidade. E agora, esses últimos 4 anos, a gente vem observando ainda mais isso. Mas aí eu vou te falar, a gente vinha falando agora o que Jupi precisa, o que Jupi pode ser feito. E aí hoje eu sempre tenho dito, Valdir, que se a gente contar nos dedos das mãos alguma coisa que foi feita em Jupi nesses últimos 8 anos que não envolve tijolo, cimento, a gente não encontra. Obra é bom para a cidade, é ótimo, é maravilhoso. E é como eu sempre digo, cada gestor ele deixa a sua marca. Desde o primeiro prefeito, eu não vou dizer que o atual prefeito ele passou 8 anos e não fez nada, fez. Mas eu sempre tenho defendido uma fala de que Jupi pode mais. A gente vem trabalhando isso desde a campanha de deputado, com um lema no grupo, Jupi pode mais. Eu acredito que ele sempre vai poder mais, independente de quem seja o prefeito, porque se a gente mirar nesse lema de que Jupi pode mais, a gente sempre consegue avançar cada vez mais. Então, eu acho que Jupi pode mais, como eu vinha falando, na saúde, Jupi pode mais na educação, Jupi pode mais na agricultura, na dificuldade do acesso à água, na dificuldade do acesso a uma consulta especializada, a um exame especializado na saúde. Então, assim, quando a gente tem um gestor que se preocupa com a atenção, com o contato com as pessoas, talvez se ele tivesse isso, ele conseguia enxergar mais onde de fato é o problema da pessoa. E quando eu falo da gente contar as ações que não envolvem cimento e tijolo, todo mundo sabe quem são os maiores beneficiados com isso. Não preciso dizer aqui. Certo. Existem rumores no município que a vice-prefeita, Rivanda, está prestes a anunciar a sua saída do grupo do atual prefeito. Existe a possibilidade dela se aliar a vocês? Valdir, quando a gente fala em rumores, é uma fala muito preocupante. Porque, assim, é algo que eu não posso responder por rumores do que não trata a mim. Se você hoje chegasse e dissesse assim, Jeff, tem alguns rumores em seu nome, eu estaria pronto para lhe responder. Eu acredito que quem pode responder melhor essa pergunta é a vice-prefeita, uma pessoa que eu tenho um respeito. Inclusive, fui vereador de oposição com ela no primeiro mandato como vice-prefeito e sempre mantive um respeito institucional com ela. Qual é a situação política hoje da ex-prefeita Celina Brito? Então, Valdir, o que eu posso falar hoje em relação à ex-prefeita é da minha relação com ela. Porque em relação a outros assuntos, acredito que ela seja a pessoa mais oportuna para responder isso. Mas o que eu posso falar da minha relação com ela é que sempre foi uma relação de respeito, de admiração, tanto pelo trabalho dela, não só como prefeita do município, mas o trabalho que ela desempenhou na nossa cidade, como tabeliã também. Mas é importante frisar que é um grupo onde eu faço parte desde 2008. Em 2008, quando ela disputou contra o ex-prefeito Vavá, eu estive junto desde o tempo aí da Ação Jovem, onde a gente tinha aquele grupo de jovens, e aí como militante político, foi meu primeiro voto, inclusive. Em 2010, apoiamos os candidatos a deputados estadual, federal, toda a chapa apoiada por ela. Em 2012, apoiamos a reeleição dela contra o amigo Ramiro, que acabou vindo a disputar a eleição com a gente em 2016 na sucessão. Eu fiz parte desse grupo e é o grupo que eu estou até hoje. É importante frisar também que também depois de ela fora do mandato, a gente teve eleições juntos, como em 2018, onde a gente apoiou o deputado Claudiano e o deputado Silvio Costa Filho. E agora nessa última. Em toda relação, Valdir, ela existe momentos em que você concorda e que você discorda. Eu acredito que em toda relação é assim. Se não existe relação em momentos que você concorda e discorda, tem algo errado nisso. E já teve, sim, momentos de eu discordar com alguns posicionamentos, com algumas atitudes, mas eu acredito que entre eu e ela existem ainda objetivos e ideias que mais se convergem do que divergem. Então, até o momento a gente continua junto, continua tentando fortalecer esse grupo e digo mais, caso ela seja pré-candidata a prefeita, eu estou pronto para dar o meu apoio. Inclusive,
A gente tem conversado sobre isso. E a gente está analisando o cenário e a gente vai ver junto com o grupo o que é que vai se desenhar nos próximos dias. Se comenta aqui em Jupi que para ganhar política tem que ter dinheiro. O que o senhor acha dessa afirmação? Então, Valdir, eu discordo totalmente. E se existe uma das imoralidades que pode existir na política é quando se usa uma frase dessa. Eu acho que para o político, de fato, aquele que de fato faz política com responsabilidade, o que precisa é ter coragem e força de vontade para lutar pelo povo. A gente tem exemplos aqui na nossa região de grupos totalmente desacreditados. Do grupo, eu conheço aqui candidato que foi para a convenção, uma convenção onde só tinha 20 pessoas e ganhou uma eleição. A vontade do povo ela é soberana, Valdir. A vontade do povo ela é soberana. Quando você usa uma frase dessa, e aí vindo de políticos, é pior ainda, porque você desrespeita o povo. Desrespeita o povo. Eu acho que Jupi vem sofrendo muito nesse sentido. Eu acho que a gente precisa, de fato, tentar dar um basta nisso. E aí isso eu acho que é um dos motivos de eu estar até hoje na política, né? Eu sou jovem, eu tenho uma bagagem política que eu venho construindo, mas assim, quando eu de fato começar a acreditar nisso aí, eu quero que seja a hora de eu sair da política. Porque eu não quero, como político, acreditar numa frase dessa nunca, porque vai de encontro a todos os princípios morais e éticos, seja do que for. Como o senhor vê o futuro político de Jupi? Eu vejo com esperança. Eu acredito que a fala tem que ser essa. Quando a gente fala, quando a gente vai para a rua, quando a gente se coloca à disposição, seja para disputar um mandato de vereador, seja para disputar um cargo de vice, seja para disputar um cargo de prefeito, a gente tem que olhar com esperança. Então, o que eu enxergo hoje na política de Jupi é com esperança de que a gente precisa devolver Jupi aos jupienses. Eu já falei isso em outras oportunidades e repito, sem medo. E quando eu falo devolver Jupi aos jupienses, é de fato devolver Jupi a quem de fato queira cuidar do jupiense, dar uma atenção especial a jupiense e às reais necessidades da cidade. E eu creio que o nosso grupo, e aí eu acredito que você vem percebendo muito isso, eu sempre tenho frisado essa importância da gente falar no plural. Jefferton não representa um projeto sozinho. Eu estou aqui representando um projeto de oposição, onde a gente tem diversas pessoas juntas e que a gente tem trabalhado a palavra também união. A gente, com essa união, eu sei que a gente tem muita esperança de que dias melhores vão vir para Jupi. Esse ano é um ano político e decisivo para o futuro do município. Como um jovem político, o que o senhor gostaria de falar para a população sobre a importância dessa decisão? Então, Valdir, a gente a cada 2 anos a gente passa por um processo democrático onde a gente define o futuro do Estado, país e município. Então, de 2 em 2 anos a gente para que a gente defina os nossos futuros. É muito importante cada pessoa se conscientizar desse processo. E aí eu vou pedir até licença para você para falar agora, olhando até para os eleitores e ouvintes que estejam nos escutando nesse momento. A gente se aproxima de um processo muito decisivo no nosso município. A gente vai definir os próximos 4 anos. E é importante de que cada um e cada uma participe ativamente desse processo. Porque eu sempre digo que a gente vive política. Política não é só o que a gente conversa, quem disputa. Política, de fato, a gente vive no nosso dia a dia. Seja você quando se dirige a um hospital, seja você da zona rural, que precisa de um caminhão de água e que não chega na sua porta, que precisa de estrada e que não tem estrada de qualidade, que precisa de transporte escolar para o seu filho. Então, tudo isso é política. Então, a gente precisa conscientizar dessa importância da gente participar efetivamente, ativamente desse processo. E nós, e aí eu sempre falo no plural, enquanto grupo de oposição, a gente vem contando com isso, de que a gente possa construir um futuro melhor para a nossa cidade. E nos próximos dias vocês vão nos ver muito, caminhando pela nossa cidade, indo nas portas de vocês para que a gente possa debater, juntamente com vocês, construir o futuro da nossa cidade. Senhor Jefferton, muito obrigado por ter aceitado o convite novamente de estar aqui com a gente, nesse bate-papo. Tá? E fique à vontade para a sua mensagem
para os seus seguidores, que eu sei que tem bastante, né, e também futuros eleitores. Pois é. né? Eu que agradeço, Valdir. Eu agradeço a oportunidade. Eu digo sempre assim, que a minha maior felicidade é quando a gente tem uma oportunidade como essa para debater, falar sobre política. Infelizmente, não é uma característica de todos. Tem gente que ainda foge dessas oportunidades. Eu quero dizer que eu estou sempre à disposição sua e de todos os meios de comunicação para que a gente possa dialogar, falar sobre política e construir junto aí. E aí a gente está sempre à disposição. Muito obrigado. E a você que assistiu, não esquece de compartilhar, lembrando que esse vídeo, essa entrevista, será também postada nas redes sociais da Rádio Jucati FM. E não esquece de compartilhar. Fiquem todos com Deus, muito obrigado e até a próxima.